Gente, nós estamos hoje no país da Jordânia. Essa região aqui é o que no Velho Testamento era chamado de Bet-Bará, e nós estamos especificamente agora em Betânia. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 28, a Bíblia diz: essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Esse local que vamos visitar agora é o local que a Bíblia menciona como o local onde João Batista estava batizando quando Jesus veio ao seu encontro. Por que a Bíblia diz que era Betânia além do Jordão? Porque há mais de uma Betânia. Nós temos Betânia ao lado de Jerusalém, onde morava Maria, Marta e Lázaro, e nós temos essa outra Betânia além do Jordão, onde João Batista estava batizando quando Jesus veio ao seu encontro. Gente, esse mosaico aqui nos dá mais ou menos uma ideia do que nós vamos mostrar. O Jordão está atrás desse edifício que nós vamos mostrar, com essa escada que desce a parte mais baixa do Jordão. Mas nós temos uma entrada dele aqui. Agora, a diferença entre o que nós vamos ver hoje do Jordão e na época da cheia, que a Bíblia diz que ele transbordava pelas ribanceiras, ele tomava, uma expressão e um tamanho bem maior. Na época do período bizantino, eles já construíram igrejas reconhecendo ter sido esse o local onde Jesus foi batizado. Então, esse mosaico nos dá mais ou menos uma noção do que eu quero mostrar para você agora. Exatamente aqui, depois dessa cerca, o local onde ele supostamente teria sido batizado foi aqui na parte de baixo, aquele local coberto, eles dizem, a tradição, ter sido o local onde Jesus teria deixado parte das roupas para poder descer e entrar na água. A nossa preocupação em mostrar esse lugar não é ser preciso sobre o lugar onde Jesus foi batizado. Mais importante do que o local onde ele foi batizado são os motivos pelos quais ele não só foi batizado, mas depois instituiu o seu próprio batismo. Por reconhecerem que esse teria sido o lugar onde Jesus foi batizado, na época do Império Bizantino, depois do Imperador Constantino, quando o mundo foi cristianizado quase que à força, eles construíram aqui uma igreja. Ela já foi destruída pelo menos 3 vezes. Nos séculos 4, 5 e 6, eles construíram, nós temos aqui os restos de 3 muros enormes, exatamente nessa sequência, que foram feitos para proteger a igreja de quando o Jordão, nas enchentes, ele transbordava e transbordava muito. Então, esses aqui são marcos que só mostram ao longo da história o quanto já se acreditou desde há muito tempo que esse teria sido o local onde tudo aconteceu. Gente, eu estou aqui com o Omar, que está sendo não só o nosso guia aqui na Jordânia, mas muito além de um guia, ele é um irmão em Cristo que professa a mesma fé, e além de bem orientado por ele, a gente está sendo muito abençoado com o tempo de comunhão e compartilhamento. Omar, can you say hello to the Brazilian brothers? Thank you, Brazilian brothers and sisters. We are the Christians of the Holy Land. We are here witnessing for Jesus Christ. We want you to come here to visit us, to enjoy the place, and to see the faith, the real faith, where Jesus was baptized and where all the prophets and all the patriarchs lived and crossed into the promised land. Aqui atrás de mim nós temos uma igreja ortodoxa grega, e ela é a primeira igreja cristã aqui próximo ao Jordão, da atualidade, e também a mais próxima. O país, apesar de não ser cristão, dá uma certa liberdade, ainda que seja proibido uma proclamação do evangelho descarada e tentativa de conversão. Em toda essa área aqui, muitos terrenos foram doados às igrejas e eles têm uma certa liberdade de cultuar e expressar sua fé. Gente, então está aqui o Rio Jordão, o local que nós mostramos antes. Ele tinha um desvio de um braço do Jordão. E esse é o local, onde nós temos a divisa da fronteira entre os 2 países. Jordânia do lado de cá, Israel do lado de lá. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 13 até o 17, o seguinte:
Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós temos nesse relato do Evangelho de Mateus o episódio do batismo de Jesus. E algumas coisas importantes que nós precisamos entender. A primeira delas, não necessariamente numa ordem de valores, é que o mais importante não é onde aconteceu. Estamos aqui gravando tanto em Israel como Jordânia, nos lugares onde tudo aconteceu, para que a gente possa mensurar qual era o ambiente, qual era o tempo onde o Senhor Jesus viveu, ou quando a nação de Israel caminhando, as circunstâncias que eles tiveram que lidar. Mas muitas vezes nós temos a inclinação errada, equivocada, eu quero enfatizar, de valorizar demais os lugares, de até santificar lugares. E muitas vezes nós damos mais valor a um lugar onde algo aconteceu do que a lição por trás daquilo que aconteceu. Eu repito, o mais importante não é onde Jesus desceu as águas. O mais importante para nós não é encontrar o Rio Jordão e replicar algum tipo de batismo esperando que alguma bênção venha do lugar onde aconteceu. O mais importante para todo crente, quando se batiza, é entender o quão santo, o quão poderoso e eficaz é o nome do Senhor Jesus, no qual nós somos batizados. Mas antes de mexer nisso, vamos olhar algumas coisas importantes. A palavra de Deus define, logo no início do Evangelho de Mateus, que quando João Batista vem pregando, ele traz uma mensagem de arrependimento. O texto diz no versículo 2 de Mateus 3, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós percebemos em Atos, no capítulo 19, que a definição do batismo de João é que ele era um batismo de arrependimento. Então, nós não podemos desassociar a ideia de arrependimento do batismo. Agora, é aqui que surge a pergunta. A palavra de Deus diz que Jesus nasceu sem pecado. A palavra de Deus diz claramente, lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, que ele viveu sem pecado. E nenhum de nós questiona ou duvida isso. Foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Agora, para alguém que foi gerado sem a natureza pecaminosa, que andou, caminhou e viveu sem pecado, que sentido faz um batismo de arrependimento? Por que Jesus precisava sujeitar-se a esse batismo? O próprio João Batista fica constrangido, sem graça, e diz: eu é que tinha que ser batizado por você e você que vem a mim. João Batista está dizendo: há coisas na minha vida das quais eu preciso me arrepender, mas não há nada na sua vida do qual você deveria se arrepender. Então, eu acredito que essa é uma pergunta importante para nós abordarmos esse assunto. O que nós precisamos entender, que embora o batismo de João fosse também um batismo de arrependimento, ele não definia única ou apenas e exclusivamente isso. A mensagem de João é: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, talvez uma das coisas que nós podemos destacar sobre esse batismo ao qual Jesus se sujeitou é que ele era o anúncio de um novo tempo. A chegada da manifestação do reino tão prometido e tão aguardado pelo povo de Deus. Em segundo lugar, o próprio Jesus diz, em Mateus 3,15, que nós lemos, ele diz a João: nos convém cumprir toda a justiça. Ele estava dizendo: eu preciso me sujeitar a essa transição de um tempo para o outro, prefigurada nesse batismo. Havia vários elementos por trás disso. Além de cumprir toda a justiça, é o momento onde Jesus seria cheio do Espírito Santo. O que traz para mim e para você uma lição. Se ele, o Filho de Deus, embora vivendo como homem na terra, precisava do Espírito Santo, a pergunta para mim e para você é óbvia. E nós? O quanto nós precisamos disso? Mas também seria o meio através do qual o Cristo seria revelado. Nós vemos aqui em Mateus 3,17. Eis que veio uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. João Batista declarou que lhe foi dito àqueles sobre quem vires descer o Espírito Santo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. O batismo de Jesus era um momento onde haveria o reconhecimento de quem ele era. Mas o reconhecimento não vem apenas pela visão que João Batista tem, mas há uma voz da parte dos céus, do próprio Deus, o Pai, falando: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo.
Lucas capítulo 3, versículo 23, define o início do ministério de Jesus a partir do batismo. Então o que nós precisamos reconhecer é, embora não houvesse necessidade de arrependimento, há um pacote de fatores que justificava a importância desse batismo na vida de Jesus. Agora, mais importante ainda de falar do batismo que Jesus experimentou, é reconhecer que Jesus instituiu o seu próprio batismo. Interessante que a palavra de Deus diz, em Atos, no capítulo 19, do versículo 1 até o 5, nós temos ali o relato de quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, ele encontra algumas pessoas que se intitulavam discípulos de Cristo, e ele faz a pergunta: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? A resposta deles é: nós nem ouvimos falar que exista Espírito Santo. Quando eles dão esse tipo de resposta, Paulo volta a perguntar: no que vocês foram batizados? É como se ele dissesse: eu não reconheço um batismo que os levaria a Cristo, mas não apresentaria a vocês a pessoa do Espírito Santo. Eles respondem: nós somos batizados no batismo de João. O batismo de João teve a sua importância num tempo específico. Agora o apóstolo Paulo olha para eles como quem diz: gente, João de fato veio batizando o batismo de arrependimento, anunciando a chegada do Cristo. Mas o Cristo já veio e instituiu o seu próprio batismo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que, embora o próprio Jesus tenha sido batizado por João Batista, esse batismo teve o seu valor durante o tempo em que anunciava e reconhecia e preparava o caminho de chegada do próprio Cristo. Mas a resposta que o apóstolo Paulo dá é: João realizou um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Depois de estabelecida a fé cristã, a compreensão do que era o Evangelho, da salvação que nos foi oferecida, o próprio batismo que Jesus experimentou aqui não é necessariamente o tipo de batismo que nós temos que experimentar. O próprio grupo que tinha experimentado o mesmo batismo de João, no modelo que Jesus havia recebido, Paulo descarta e diz: não, gente, isso teve um propósito, serviu para um tempo. Agora o que vocês precisam é serem batizados em o nome do Senhor Jesus. E é como se o apóstolo Paulo estivesse falando para eles: nós vamos recomeçar, nós vamos começar tudo de novo. E ele os introduz nas águas e os batiza em nome do Senhor Jesus. Então algo importante para mim e para você é reconhecer que, embora era necessário que Jesus experimentasse o batismo de João, o que ele instituiu e estabeleceu é o que de mais importante eu e você podemos desfrutar. Nós olhamos aqui para a palavra de Deus e percebemos que esse batismo ele já era anunciado junto com a pregação do Evangelho. O próprio Jesus diz lá no Evangelho de Marcos, né? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Na sequência ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Embora nós sabemos que o batismo não salva, que é a fé que salva, o batismo vem como um selo dessa fé. E ele já era anunciado e proclamado junto com o Evangelho. Nós vemos isso também lá no livro de Atos, no capítulo 8. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo envia Filipe, o tira de um avivamento em Samaria, o envia a um caminho que estava praticamente deserto, mas de repente vem um etíope, um eunuco que voltava de Jerusalém. E o Senhor o dirige a abordá-lo, a subir naquela carruagem, e ele prega o Evangelho. Num determinado momento, a pergunta do eunuco para Filipe, o evangelista, é: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? E a resposta de Filipe é muito direta: é justo, é lícito se você crê de todo o coração. O que nós percebemos é que para aquele homem que não conhecia absolutamente nada do Evangelho, estava tentando entender as profecias messiânicas, o que nós percebemos é que Filipe, juntamente com o anúncio da pessoa de Jesus, da obra de Jesus na cruz, já estava também falando a respeito do batismo. Tanto que ele questiona: o que é que eu preciso para ser batizado? Então, entendendo não só que Jesus foi batizado, mas que instituiu o seu próprio batismo, eu acredito que eu e você precisamos entender o significado do batismo. Nós precisamos olhar para o batismo não só como uma ordenança de Jesus, mas precisamos olhar como muito mais do que um ritual a ser obedecido. Há um significado, há uma mensagem por trás dele. Em primeiro lugar, o batismo não salva ninguém. A palavra de Deus é muito enfática que o que nos salva é a fé no Senhor Jesus. No entanto, o batismo deve acompanhar a fé. Eu diria que ele é uma espécie de selo sobre a fé. Na velha aliança, as pessoas que criam em Deus da linhagem de Abraão, elas precisavam passar pelo ritual da circuncisão. Era aquilo que testemunhava publicamente que eles eram um povo distinto, separado, é o fato de que eles tinham a marca da aliança. Mas a palavra de Deus nos diz no livro de Colossenses que
o batismo é a circuncisão do coração. Não é uma circuncisão na carne, é uma circuncisão no coração. Então, ele é o selo sobre esta fé. Agora, é no livro de Romanos que nós temos o entendimento da mensagem do batismo. Talvez é o lugar onde isso apareça com mais clareza. Romanos, no capítulo 6, nos versículos 3 e 4, nós lemos assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A palavra de Deus fala de termos sido sepultados com ele na sua morte. Na verdade, o batismo, ele expressa a fé, o tipo de fé que nós temos no Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que quem crer será salvo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que fé é essa? Não é apenas uma fé que reconhece que Jesus é real. Não é apenas uma fé que reconhece que ele é o Filho de Deus. É uma fé específica na obra que ele fez na cruz. E eu gosto de dizer que a fé, ela tem, de uma forma prática, 3 estágios muito distintos. Esses estágios são identificação, apropriação e confissão. O que é identificação? É reconhecer que Jesus veio para nos substituir, que ele morreu a morte que nós merecíamos morrer, que ele sofreu o castigo que nós merecíamos sofrer. Foi uma troca, foi uma substituição. E para que aquilo que ele fez se torne válido em nosso favor, nós temos que nos identificar. Quando Paulo, na Epístola aos Gálatas, diz: estou crucificado com Cristo, ele não está dizendo que estava literalmente pregado na mesma cruz. Se a gente pudesse pegar uma máquina do tempo, voltar no momento em que Paulo falou isso, a gente não ia ver ele pendurado na mesma cruz que o Senhor Jesus. Mas o que ele está reconhecendo é: se Cristo morreu em meu lugar, ele estando na cruz, eu estou lá, eu fui crucificado junto. Isso se chama identificação. E no batismo, quando nós mergulhamos alguém na água, nós estamos testemunhando que essa pessoa não apenas morreu, mas que ela foi sepultada com Cristo. Esse é o significado do momento onde afundamos a pessoa na água. Depois, quando tiramos, e é muito importante essa parte de tirar, nós estamos testemunhando que essa pessoa ressuscitou e ela é uma nova criatura para andar, viver e caminhar com o Senhor Jesus, ou como o apóstolo Paulo diz aos Romanos, para viver em novidade de vida. Agora, depois dessa identificação nessa figura, morremos com ele, ressuscitamos com ele. A palavra de Deus ainda diz que, além de ressuscitar, ele foi assunto ao céu, sentou-se à direita de Deus. E Paulo escreve aos Efésios e diz que nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é identificação. Então, o segundo passo é apropriação. Em 1 Timóteo 6,12, Paulo diz: toma posse da vida eterna. Quando alguém te oferece um presente, é necessário que você aceite, que você pegue, que você receba. E a fé, ela precisa se apropriar. E depois da apropriação, vem a parte da confissão. Nós entendemos que é importante declarar verbalmente que Jesus é nosso Senhor, que Ele é nosso Salvador, mas quando vamos às águas do batismo e passamos por essa experiência, né, que simboliza a nossa identificação, que testemunha publicamente a apropriação que fizemos da obra do Senhor Jesus, esse é o momento onde estamos confessando a Cristo. E o próprio Jesus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. O batismo, ele expressa o tipo de fé que você tem, que se identifica com Cristo, que se apropria do que Ele fez e que confessa, que torna público e visível não apenas o seu reconhecimento do que Jesus fez por você, mas do que todo homem precisa também experimentar, do que todo homem precisa passar. Se você ainda não é batizado, o que você mais precisa não é o batismo, é a fé que te levará ao batismo e que será, então, testemunhada através do batismo. É necessário que você reconheça que é um pecador por natureza, por nascimento. É necessário que você reconheça que não há nada que você faça que pode te conduzir à salvação. É necessário que você reconheça que a salvação te foi oferecida gratuitamente em Cristo Jesus e tudo que você precisa fazer é recebê-la pela fé. É uma dádiva de Deus na sua graça. Mas então você precisa ter essa fé que identifica, apropria e confessa, disposto a partir de então viver uma nova vida na presença de Deus. A minha oração é que você possa entender o significado do batismo. Se você não teve essa experiência, será necessário que em algum momento você a viva. Mas mesmo você que já passou, é importante que você compreenda o que é que você estava testemunhando no momento em que desceu as águas e que você viva de acordo com essa verdade para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e que a sua vida reflita ao Senhor Jesus em todo o tempo.
Nós temos no episódio do batismo do Senhor Jesus lições extraordinárias. A primeira delas é quando a gente fica pensando qual a necessidade de Jesus, o Filho de Deus, nascido e gerado sem pecado, alguém que nunca pecou, passar pelo batismo. Até porque para os judeus o batismo era parte de um rito de purificação, né? A Bíblia mostra que no momento onde os discípulos de João discutem, né, com alguns judeus a respeito da purificação, o assunto imediatamente vai para o batismo. No Velho Testamento, todo pecado se tratava com o sangue dos sacrifícios, mas quando alguém estava numa condição de impureza, né, ela passava por um rito que envolvia banhar-se com água. E quando se anunciava o arrependimento, né, o batismo era uma disposição das pessoas a dizer: eu preciso me voltar para o Senhor, eu não posso deixar que nada polua minha vida, vamos dizer nesse sentido. E além desse episódio, da gente ficar olhando e dizer qual a necessidade de Jesus ser batizado, a palavra de Deus ainda diz em Mateus 3, eu vou ler a partir do 13, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Ou seja, João Batista, embora soubesse que esse seria o meio através do qual ele saberia quem era o Filho de Deus, era para isso que ele estava lá, seria um dos sinais que Deus daria, no momento ele fica relutando. E eu imagino quem de nós, no lugar de João, sentiria algo diferente, né? Eu imagino assim o constrangimento. Não, eu preciso que o Senhor me batize. Você é o Cristo, você é o Messias e você vem a mim, né? Então nós entendemos que o batismo ele expressava algo muito maior do que só o mero conceito de purificação. Jesus estava dizendo: há toda uma justiça de Deus. Eu, embora sendo Deus, eu me fiz homem e eu preciso me sujeitar ao que Deus estabeleceu. A Bíblia diz que Jesus era sujeito aos seus pais. A gente vê isso não só nesse batismo, mas Jesus se sujeitava aos seus pais, ele os obedecia, né? Ele não dava nenhuma carteirada, mas ele era sujeito à autoridade. Não ficava dizendo para os pais: eu criei vocês, né? Não tinha aquela de meu universo, minhas regras, né? Tá certo. Mas é um exemplo extraordinário. Então, por trás do batismo, nós vemos uma extensão do que a Bíblia está dizendo lá em Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo. Eu fico me perguntando quantas vezes a gente está disposto a se esvaziar, a servir, a se sujeitar a outros, às vezes sabendo mais, conhecendo mais, tendo caminhado ou vivido mais. E a Bíblia diz que ele é um modelo, a gente tem que ter o mesmo sentimento dele. Então, a lição do batismo vai muito além do exemplo que ele deixou para mim e para você, que também deveríamos nos batizar, né? E por meio do batismo testemunhar e expressar a nossa fé. Acredito que esse exemplo de sujeição é uma lição que não pode ser ignorada. É tão importante essa prática, né? Porque a gente sabe que o diabo trabalha com engano. Mas quando a gente lembra desse símbolo, a gente lembra que todo o passado já foi apagado, que existe realmente novidade de vida. E como meu pai estava falando, é também um testemunho para os outros, para já olhar para a nossa vida e falar: o passado não me acusa mais, não há mais acusação para quem está em Cristo Jesus, e é realmente um novo tempo. Nós tivemos o privilégio, vou dizer nós, falando de mim e do que eu pude fazer com Israel e você como filhos, de nos batizarmos cedo, né, por conta de uma convicção que ela veio ainda numa idade bem tenra. Embora a gente reconheça que Jesus estabeleceu uma ordem, diz: quem crer e for batizado será salvo. O ser batizado sempre vem depois do crer, né, de forma que a gente não batiza crianças, né, crianças que ainda não têm a capacidade de crer, mas depois de uma certa idade, quando há uma convicção firme, né, e o crer já foi praticado, a gente segue com a questão do batismo. Pri, com que idade você se batizou? Acho que eu tinha 12 anos também. 12 anos. A maioria das igrejas evita fazer isso antes dos 12 para ter muita certeza dessa convicção. Eu me batizei antes de completar 8 anos de idade, mas fui uma exceção histórica na denominação. O problema é que virou jurisprudência. O problema não, a bênção. Quando cada um de vocês foi se aproximando da idade que tinha, começou a pressão, dizendo: pai, a gente quer se batizar. Eu disse: vocês podem esperar.
E vocês diziam, você contou a sua história, que o pai de vocês pedia para esperar e a convicção de vocês levou lá. O Israel chegou a me dar uma carteirada. Ele falou, pai, você tinha a mesma idade que eu e ainda nem era batizado do Espírito Santo. Né? Foi o argumento final que fez com que eu mesmo, como não só pai, mas como pastor, pudesse batizá-lo. O batismo transmite uma mensagem fantástica de reconhecimento da fé, não apenas na pessoa, mas na obra que o Senhor Jesus fez, e também o nosso compromisso público de segui-lo. Né? Muitas vezes as pessoas não levam em conta isso. Eu fui a pessoa mais madura da família a ser batizada, batizei com 16 anos. Né? Mas isso é tão lindo, porque hoje a gente vê pessoas de todas as idades que entendem quem é Jesus, podendo dar esse testemunho público, e é um dia tão festivo. Eu me lembro do lugar, num rio, lá perto de Piracicaba, foi um dia muito especial na minha vida. E é algo assim tremendo. Então eu tinha 16 anos que eu me converti aos 15, né? E pude fazer isso. Aqui é todo mundo tão precoce. Você tinha quanto que você falou? 12. Então eu tô aos 16. Mas eu acho lindo ver os cabelinhos brancos, né? E todas as idades, podendo entender quem é Jesus na sua vida, sendo o Senhor e confessar isso. Também eu quero inclusive dizer a quem nos assiste, não importa a sua idade, o sentimento de devia ter feito isso antes, se você ainda não fez. Né? Tanto a decisão de crer, como depois de decidir crer no Senhor. Né? Selar isso com o batismo é de suma importância. E você pode, com certeza, fazer isso e se determinar a buscar cumprir uma ordenança de Jesus, porque não é só uma sugestão, é uma ordem que Ele nos deu. O que você sentiu que mudou, Kelly, você que já tinha mais idade, depois do batismo? Eu acho que tudo que é prático, tudo que é alguma figura forte, sabe? A minha identidade parece que foi fortalecida. Eu sou uma nova criatura. Parece que aquilo, depois do dia do meu batismo, era mais claro para mim, assim, porque agora eu tinha dado um testemunho público. Tinham muitas pessoas lá vendo, e agora elas sabiam o que tinha acontecido dentro do meu coração. Quando eu aceitei Jesus, elas não sabiam exatamente a decisão, mas ali publicamente. Então eu sentia um compromisso maior, sabe? Eu sentia que agora precisava dar um testemunho bem bonito, porque afinal de contas eu tinha feito um ato público de confessar Jesus como meu Senhor. No Velho Testamento, a circuncisão era o selo da aliança e da fé. No Novo Testamento, o batismo é chamado de a circuncisão do coração. Então, não é um mero ritual. Né? Nós sabemos que não é o lavar dos pecados, porque isso foi o sangue de Jesus, mas é um selo da fé naquilo que Ele fez por nós. Então, você que tem crido no Senhor Jesus, não tente viver sem o selo. Obedeça o mandamento, professe publicamente a sua fé e a semelhança de Jesus. Entenda que além do selo em si, a sua disposição de sujeitar-se é bênção e pode ser exemplo para muitos. Que Deus te abençoe.